Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem, Emily? Eu e a Emily estamos aqui hoje. Hoje é o quinto dia, né, Emily? Quinto dia. Ô, Emily, ontem você foi espertinha, né? Você não quis escolher o chá amargo, né? Você queria o suquinho, né? Mas, como a prof falou, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Como Jesus passou, né, Emily? Que triste, né? Tava sozinho naquele jardim. Emily, hoje nós temos aqui uma coisa bem legal que eu vou mostrar sobre a história de hoje. Eu tenho aqui este copo que eu vou colocar água, tá vendo aqui, ó? Água limpinha. E aqui, este copo com água representa uma pessoa, né? Só que eu vou colocar um produto aqui que vai representar o pecado, Emily. Olha só o que o pecado faz na nossa vida. Olha só. O que aconteceu, Emily? A água ficou preta. Escura, preta, né? Isso daqui é quando a gente peca, Emily. Não, a gente não fica limpo, a gente fica sujo. Mas sabe, Emily, ainda bem que Jesus veio e Jesus transformou a vida através da sua morte, né? Transformou a nossa vida. É como se ele fizesse assim, olha, não importa quanto você pecou, eu perdoo os seus pecados. Tá limpa de novo? Sim. E quanto mais Jesus entra, mais a pessoa fica limpa. A história que nós vamos contar hoje é sobre uma pessoa que pecou também. Mas Jesus veio e perdoou ele, porque Jesus nos perdoa, né, Emily? Vamos ouvir a história? Vamos ouvir? Fica atento aí, tá bom? Oi, crianças! Boa noite! Sabe, antes de Jesus ir preso, ele tinha tido uma conversa com Pedro. E ele estava falando para Pedro que Pedro ele iria trair Jesus. E Pedro disse, não, mestre, jamais! Mesmo que você morresse, eu iria estar ao seu lado e morreria junto contigo. Eu estou pronto para tudo. Pois é, mas sabe o que aconteceu? Jesus, ele estava sendo julgado. E ele estava lá em julgamento. E Pedro, ele ficou acompanhando tudo de longe. E era de madrugada, estava frio. E ele entrou numa rodinha onde as pessoas estavam ali se aquecendo numa fogueira. E de longe ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele queria acompanhar de perto. Até que de repente uma pessoa falou, eu reconheço você. Você é um deles. Você também estava com Jesus. E aí ele falou, claro que não, pare de falar com isso. Não, eu sei, é você sim. Não sou eu não conheço Jesus. E a outra pessoa falou, você tem certeza disso? E pela terceira vez, ele negou a Jesus. E sabe o que aconteceu logo depois que ele terminou de negar a Jesus por 3 vezes? Um galo cantou e ele ouviu o som do galo. Mas o que tem a ver um galo cantar depois que ele ia negar Jesus? Eu não tinha contado isso no início da história. Jesus não só tinha falado para Pedro que ele iria negá-lo, mas também ele tinha falado que isso iria acontecer antes que o galo cantasse. E quando Pedro terminou de fazer aquilo e ouviu que o galo estava cantando, na hora ele se lembrou que ele não cumpriu a sua palavra e ele negou a Jesus. Na hora ele percebeu que ele não era tão forte quanto ele imaginava e na hora ele viu que ele cedeu à pressão. Essa não é a história mais legal e mais bonita de se contar sobre uma pessoa. Mas sabe, todos nós somos assim. Nós também erramos, nós também falhamos e nós também pecamos, assim como Pedro. Pedro fez isso, mas depois ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Ele se tornou um grande discípulo e até hoje nós conhecemos e ouvimos falar de Pedro. E com essa história nós podemos aprender 2 grandes lições. A primeira lição é que nós não devemos ter vergonha de Jesus. Se você ama Jesus e se você segue a Jesus, você não pode ter vergonha dele. Ele é seu amigo. Você tem vergonha de algum dos seus amigos? Então não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de falar do seu amor,
Não tenha vergonha de dizer para as outras pessoas que você é cristão, porque isso vai fazer bem para você e também para a outra pessoa. E a segunda coisa que nós podemos aprender com essa história é que, assim como Pedro, Jesus, ele nos perdoa. Não importa o que você faça, Jesus, ele é um amigo tão bom, ele é um amigo tão legal. E embora Pedro tenha negado ele por 3 vezes, mesmo que ele tenha avisado, Jesus, ele perdoou Pedro. E Jesus, ele também perdoa você, se você errar. Depois, quando Jesus ressuscitou e ele perguntou para Pedro se Pedro amava, Jesus deu uma grande missão para ele. Falou assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu aquele chamado, aquela missão, como o verdadeiro perdão de Jesus. E você? Você aceita o perdão de Jesus na sua vida hoje? E você aceita o chamado para dizer para todas as pessoas que você é amigo de Jesus?